hoje vamos falar de Eletrobras. A empresa está em destaque no noticiário porque saíram várias notícias a respeito da empresa nas últimas horas. E por conta disso eu convidei aqui o Bernardo Viero, que fez um apanhado geral do que saiu de notícia. Bernardo é nosso analista aqui da Suno, mas antes dele começar, já faço aquele convite para você se inscrever no canal, tá bom? Bernardo, vamos lá. A Eletrobras está subindo no momento que eu estou gravando cerca de 4% e existe motivo para isso. A Eletrobras soltou um comunicado ao mercado com diversos avanços em várias frentes negociais que ela vinha tocando com o governo federal. Gostaria que você falasse um pouco mais, com mais profundidade, do que aconteceu nas últimas horas na Eletrobras. Então, antes de ir devidamente para o tema, eu acho que vale colocar tudo na mesma página aqui. E passada a privatização e com o novo governo contrário a essa privatização, tendo assumido ali em 2023, foi iniciada uma espécie de batalha judicial pela retomada do poder de voto proporcional da União na companhia. Deixa eu explicar, né? Mesmo tendo perdido o controle, ou seja, tendo ficado com menos de 50% das ações, com direito ao voto, né, a União ela manteve algo em torno de 40% dessas ações, ao passo que na privatização foi selada uma limitação do poder de voto de 10% para qualquer acionista. Ou seja, tanto o governo quanto qualquer ente privado, tendo 15%, 40% das ações, que seja, o poder de voto de ambos é de hoje no máximo 10%. Esse modelo, né, até vale frisar aqui, não é anormal, tá? Ele costuma ser utilizado quando pretende se transformar o status de uma empresa numa chamada verdadeira corporação, né? Ou seja, um negócio praticamente blindado contra o controle ou poder muito relevante de apenas um ente, né? Ou um bloco de acionistas. Logo na sequência da privatização da Eletrobras, vou lembrar aqui, foi utilizado também esse modelo como referência na limitação de também 10% na Copel, tá? Agora mais recentemente 30% na Sabesp, e também olhando para o passado mais distante, a gente teve uma limitação de 5% no poder de voto da Embraer, que mantém isso no estatuto até hoje. Ou seja, mudar algo assim é complicado, porque como estamos tratando de algo usual e até tido como bastante legítimo e referendado há décadas aqui, né? Eu estava falando do caso da Embraer, o problema ele se alastraria, né? Mudando isso para além da Eletrobras, gerando talvez um efeito dominó e um aumento muito relevante na percepção de risco do país. Então, a discussão se iniciou por conta disso e hoje a Eletrobras, né, ela comunicou aí como que está sendo costurado esse acordo, quais as principais frentes para sanar esse problema, essa discussão. Tá, e ela soltou um comunicado ontem que explicou um pouquinho dos avanços que foram feitos nessas negociações com o governo. Fala um pouquinho. O que está acontecendo é que desde o ano passado a empresa e o governo eles tentam costurar isso em uma arbitragem, tá? Em um processo que deve ser prorrogado, né? Nesse comunicado dela, e ela citou mais 45 dias após aí uma nova solicitação de adiação de dias para continuidade dessa negociação. E aí, ao que tudo indica, Thiago, a empresa e a União, elas parecem estar perto de um acordo, considerando que as prorrogações anteriores, né, já tinham sido feitas antes, não foram de 45 dias, foram de 90. Então, com uma prorrogação menor, tudo indica que esse acordo está mais próximo. E aí, apesar de estar tratando aqui de algo mais sigiloso e sem tantos detalhes, hoje eu vejo essa negociação passando principalmente por três temas. Seria o governo ganhar alguns assentos no conselho, a empresa antecipar todo um valor de cerca de 35 bilhões devido à União, né, que seria pago gradualmente aí nos próximos 20 e poucos anos, mas ela anteciparia isso. E por fim, a Eletrobras se livrar aí da eletronuclear, repassando também tudo para o governo, cedendo um negócio que hoje ele engole caixa, porque ele tem altos investimentos necessários aí para a construção de Angra 3. E aí aquela questão dos 10% sairia um pouco de pauta, né? Seria sanada, isso seria mantido. Costurando tudo isso, a empresa não entregaria, então, a participação proporcional do poder de voto da União, mantendo aquela regra dos 10%, como eu acabei de citar, e também, assim, ficaria complicado para o governo ter ingerência nos negócios em si, mas, claro, ela cederia cerca de 30% nos assentos do conselho, ainda sem grande poder de interferência, porque continuaria sendo minoria lá dentro. Puxando aqui para os outros temas. O governo, para além de amealhar esses cargos,
ele receberia aí no seu mandato específico cerca de 30 bilhões para atenuar as contas de energia, valor esse que a empresa ela já devia, né? Vale lembrar aqui, mas que seria pago gradualmente até meados de 2046 e, portanto, beneficiaria diversos governos diferentes nesse meio tempo. Então, o governo acabaria driblando, né, esse fator para se beneficiar sozinho nesse ponto e de forma concentrada, né, desse montante. Outro detalhe aqui é que isso não deve ser bom só para o governo, né? Tendo em vista que a empresa ela também pode obter um desconto relevante para desembolsar todo esse pagamento de uma só vez. E aí, para finalizar aqui, a Eletrobras ela também pode acabar repassando totalmente a participação nos ativos nucleares para a União, que no próprio processo de privatização já ficou com controle, né? A União já ficou com controle desses ativos por conta da legislação nacional que impede ativos desse tipo de serem controlados pela iniciativa privada. E aí a Eletrobras, obviamente, se tornou uma empresa privada e repassaria o restante disso para esses ativos. Ela contabilizou no balanço cerca de 7 bi de valor, mas entendo que mesmo que seja repassado a valor zero, pode ser sim que a empresa receba um montante por conta disso, é positivo para a companhia, se isso for acordado, porque a construção de Angra 3, especificamente, é praticamente ali um poço sem fundo de investimentos que se tornou mais um problema do que algo valioso para a empresa, mesmo considerando as participações nas usinas que já estão prontas, né? A Angra 1 e 2, por exemplo. Então, Bernardo, para concluir aqui, foram basicamente 4 notícias. A primeira, que o governo ganharia uma vaga a mais no conselho. Isso não necessariamente é positivo, porque o acionista investe, né, para buscar retornos e muitas vezes o indicado do governo não tem a mesma visão, tem visões políticas e tal. Essa não seria uma notícia positiva, mas as outras são tão positivas que anulam esse lado negativo, né? Então, manteria-se aquele limite de voto de 10%, o que para mim é a maior preocupação como analista e como investidor de Eletrobras. Também se livraria de Angra 3, que é um projeto que tem um dispêndio de capital enorme. E por último, e muito importante, também equalizaria aquele passivo, né, antecipando. Acho que é até bom para o governo, porque traz um caixa para esse ano, em vez de ficar recebendo parcelado até 2046, é isso, né, Bernardo? Exatamente. Em vez de ficar recebendo parcelado, recebe à vista ou parecido com à vista nos próximos meses, o que ajuda a resolver um dos problemas do Brasil, para mim, um maior problema, que é o déficit fiscal. Obviamente que não vai salvar, mas vai dar um certo alívio para as contas públicas dos próximos meses. É isso, né, Bernardo? Por isso que o mercado está subindo, certo? Exatamente. Eu acho que, como pode ser observado, né, é um fiozinho que foi puxado ali em relação a essa questão do poder de voto, mas que desencadeou uma discussão que deve permitir a solução de diversos temas diferentes, como tu vinha falando aí, né, nessa costura aí da empresa com a União. Tanto que a questão do poder de voto em si, ao que tudo indica, deve ser superada, sim, no final das contas. E aqui, sem fazer juízo de valor político, parece que tudo está se encaminhando de um modo que cada lado cede um pouco, com o tema que iniciou a discussão sendo mantido, né, 10% no poder de voto como limitante, e as duas partes obtenham vitória, né, a tendência é que sejam importantes para os dois lados, né, em ordem de importância aqui, agora falando da parte do governo. Ele deve sair, então, com esse valor bilionário para atenuar as tarifas de energia e tentar, talvez, controlar melhor a inflação, né? Alguns cargos no conselho também, sem poder de interferência, porque ainda seriam minoria, tá? E possivelmente 100% dos ativos nucleares, né, que a União já controla. Quanto à Eletrobras, ela afasta, então, o risco do governo retomar alguma possibilidade real de interferir na estratégia do negócio, consegue antecipar um passivo relevante com desconto que pode gerar valor também para o acionista e se livra, né, dessas usinas nucleares que, de todo caso, ela não controla e não pode emplacar sua eficiência agora como empresa privada e que também são aí uma draga de investimentos que prejudicam a geração de caixa livre da empresa, né? O que poderiam vir a prejudicar, pelo menos na medida em que o CAPEX de Angra 3 volte a ser executado relevantemente. Então, por isso que, por mais que o governo esteja conseguindo sair com algo bom para si, as ações da empresa sobem, sinalizando que o acordo deve ser bom também para o lado da companhia, tirando da mesa, né, uma catástrofe aí que muita gente pregou, assustou muito o investidor
que não sabia de todo esse contexto, de que a limitação dos 10% tinha uma solidez jurídica muito grande, algo que a gente veio alertando e tranquilizamos, né? Aí, há mais de um ano, nossos assinantes acerca disso. Então, alinhando tudo, colocando tudo na mesma página aqui, seria isso, né, Thiago? Parabéns aí pela análise, Bernardo. E eu acredito que isso que é uma negociação win-win, né? Tem os livros de negociação que sempre estimulam as pessoas a pensarem formas de negociar que sejam boas para os dois lados e, aparentemente, as negociações entre a Eletrobras e o governo federal têm se encaminhado para um lado que vai ser vencedor para os dois lados. E se você quiser ter acesso aos nossos analistas aqui, o Bernardo, vários outros analistas da Suno, nós temos aqui a Suno Mentoria, que é a sua oportunidade de ter acesso à Suno Consultoria e mais uma série de conteúdos extras e acesso aos nossos analistas direto lá no grupo de WhatsApp da Suno Mentoria, tá bom? Vou botar aqui um link na descrição para você conhecer um pouco mais da Suno Mentoria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo grande!